Meus amigos, o que rolou ontem na internet, virou notícia aí na imprensa, é que duas médicas recém-formadas e filhas de um empresário do ramo da educação foram vacinadas no Amazonas. A notícia que eu recebi chegou pelo UOL e diz que duas médicas, filhas de um empresário do ramo da educação no Amazonas, tomaram vacina contra a Covid-19 logo após serem nomeadas para trabalhar na área administrativa de uma UBS, que é a Unidade Básica de Saúde de Manaus. Formadas no ano passado, as irmãs Gabriele e Isabelle Lins publicaram sobre a imunização nas redes sociais e foram alvo de ataques. Sobre isso, a gente vai conversar com Paola Lage, jornalista que está lá no Rio de Janeiro, está acompanhando esse caso. Paola, por que deu tanta polêmica e por que a internet e a imprensa decidiu comentar isso? Se elas dizem que são profissionais da área de saúde, inclusive uma delas disse nas suas redes sociais que trabalha na linha de frente. Qual foi o problema? Bom dia, Anderson. Bom dia aos assinantes da coluna de terça. Bom, o problema, claro que não está no fato delas serem médicas e estarem tendo acesso à vacina, né? A questão é a forma, né, como elas tiveram acesso à vacina. A primeira notícia que eu li a respeito dizia que elas foram nomeadas no dia 1º de janeiro, o que já não é muito bom, né? Porque em 1º de janeiro todo mundo já sabia que os médicos teriam prioridade os médicos e todo mundo da área, né, de saúde teria prioridade na vacinação. Já dá aí para a gente uma ideia não muito legal dessa nomeação. E depois, outros sites de notícias lá de Manaus divulgaram que, na verdade, elas foram nomeadas no dia 18 ou 19, se eu não me engano, parece que no dia 19, e com data retroativa a 1º de janeiro. Partindo daí, a gente não tem como não pensar que isso foi uma manobra para privilegiá-las, em razão de serem quem são lá em Manaus, né? Eu até não, óbvio, não tenho nenhum tipo de proximidade, não conheço a família Lins, nem as duas moças, mas imagina, se você tem uma nomeação feita nas vésperas de uma vacina que está todo mundo aí, né, querendo ter acesso, e aí elas são pessoas que têm um privilégio já pela família a que pertencem e etc., não dá para pensar outra coisa, a gente só pensa numa manobra política. Inclusive, eu, quando publiquei isso nas minhas redes sociais, uma das coisas que um colega que replicou a notícia ainda falou: ah, merece comentário? Eu falei: merece. Merece, porque eu acho que serve de alerta para a gente ficar atento aos diários oficiais de outros municípios, os colegas jornalistas que estão na ativa têm que ficar atentos a isso aí, porque se aconteceu em um lugar, em Manaus, pode estar acontecendo em outros tantos lugares e a gente aí não está nem sabendo. No caso delas, se tornou público. Mas quem garante que isso não está acontecendo em outros lugares também? Pois é, Paola, a gente já não tem aí por parte dos governantes, dos políticos, um exemplo amplo de ética e de preservação dos direitos, né? A gente não pode acusar, ao mesmo tempo a gente não tem 100% de segurança de que isso está sendo feito de uma forma correta, né? Respeitando aí primeiro os grupos prioritários, que são os profissionais de saúde que de fato estão trabalhando, depois os idosos e as pessoas com comorbidades. Para você ter ideia que em Portugal isso está sendo cumprido à risca, então você pode ser filho do presidente, parente do primeiro-ministro, você não é vacinado. Mas a outra pergunta que eu te faço tem a ver exatamente com isso, que a gente não tem o controle de tudo que está acontecendo em muitos municípios, porque a vacina se espalhou, a Coronavac foi enviada em massa para muitos municípios e estados, e a gente não tem o controle do que está acontecendo em muitos lugares. Então a gente não pode garantir que não está havendo alguém furando fila por conta de algum privilégio político. A gente não pode garantir, não pode afirmar, mas não pode garantir. No entanto, tem uma coisa que eu queria comentar contigo, queria saber a tua opinião sobre isso, o Carlinhos Maia, que é um influencer, um digital influencer, que tem redes sociais, a sua principal rede me parece que é o Instagram. Ele publicou há 2 dias atrás um convite no seu Stories, comentando que ele foi convidado pela prefeitura a ser vacinado.
Isso deu algum problema, deu alguma confusão e o Ministério Público entrou e ele acabou apagando isso, mas a gente suspeita que mesmo apagando, ele foi convidado pelas autoridades a ser vacinado, que é uma atitude primeiramente criminosa e muito amadora, né, da gestão pública. Você acha que há possibilidade disso estar acontecendo em outros lugares, porque a pessoa é cantora, é artista, é influente? O que você acha que pode estar acontecendo? Bom, ainda sobre o caso lá de Manaus, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte: da forma como foi feito, do ponto de vista legal, legal, claro, né? Considerando as regras que foram colocadas aí para vacinação do coronavírus. Não existe uma ilegalidade ali, existe uma imoralidade, né? Porque se elas foram nomeadas e se são realmente médicas, ok, é o que ela mesma disse. Uma delas, né, deu entrevista dizendo: eu sou médica, qual o problema? Por conta disso, por eu ser uma pessoa de uma família, né, conhecida e ter alguns privilégios na vida, eu estou impedida de tomar a vacina? Isso agora vai virar um impedimento? Vai se virar contra mim? Claro que não. Não deveria. Volto a dizer que eu acho que o problema foi que, da forma como foi feito, pareceu que ela estava sendo privilegiada por ser quem é, e não que ela estava sendo vacinada por ser médica e uma pessoa que trabalha na área de saúde. Acho que mas é o que me preocupa é que assim eles arrumaram uma forma, foi feito de uma forma que, do ponto de vista legal, não há o que questionar. Como é que você vai questionar? A moça é médica, as duas são médicas, as duas estão nomeadas, então as duas estão sendo vacinadas. Aí você está perguntando a respeito do Carlinhos Maia. Vamos lá. Eu vi essa notícia também. O Ministério Público entrou, achei ótimo. Tem que entrar mesmo. Agora, quando você me pergunta se isso deve estar acontecendo por aí, acho que a sua pergunta já tem a resposta. Assim. Aconteceu com essas duas moças em Manaus, aconteceu com Carlinhos Maia. Está acontecendo. Eu, na minha humilde opinião, está acontecendo. Não tenho dúvidas de que esses são os casos que, por algum motivo, né, chegaram a público. Carlinhos Maia é um cara que ele não dá conta de tomar um café da manhã e não publicar. Então, claro que se tornou público. Ele não ia deixar passar um negócio desse. Ele nem raciocinou. A vontade é tanta de aparecer e de dar uma notícia, de falar alguma coisa, de estar na onda, que quando ele viu ali, poxa, está todo mundo sendo vacinado. Eu recebi um convite, qual a dúvida em divulgar isso? Ele nem mediu o quanto isso era grave, o quanto isso poderia dar problema para ele. Mas, enfim, acho que está acontecendo sim. Acho que o fato de terem esses dois, né, terem ganhado notoriedade, vão acabar, de certa forma, até ajudando, porque, como eu disse, eu mesma ontem dei um toque. Claro que eu não sou uma pessoa assim que tem muitos seguidores e tal, mas assim, os amigos que eu tenho, em sua maioria, são do meio de meios de comunicação, são jornalistas. Então, eu espero que, pelo menos aqui no meu pequeno círculo de amigos e jornalistas, eu tenha conseguido dar um estalo, sabe, assim, falando sobre isso ontem, porque assim não foi só uma questão de divulgar uma notícia que estava né, em todos os meios de comunicação, porque lógico que se estava lá as pessoas iam ler, mas eu acho que é dar esse toque no que diz respeito aos nossos lugares, aos lugares onde a gente atua, na sua cidade. Dá uma olhada lá no seu diário oficial. Você, como jornalista, tem como fazer isso e publicar e dar a notícia se caso estiver acontecendo alguma coisa errada. Então, essa foi a minha intenção ontem e creio que os colegas vão correr atrás disso. E quanto mais casos forem aparecendo, eu espero que não sejam muitos mais, né, depois desses dois, eu acho que isso tende a se espalhar. Alguma coisa vai ser feita. Acho que o pessoal vai começar a tomar um pouco mais de cuidado. Agora, o problema é que o Brasil é muito grande, então a gente tem assim um interiorzão lá onde às vezes nem tem um jornalista, no máximo vai ter uma rádio, mas aí a rádio também recebe um dinheirinho lá da prefeitura, sempre tem isso, e não é uma crítica a isso, claro que não. Mas, assim, de alguma forma, isso faz com que os
os jornalistas, as pessoas que trabalham com meios de comunicação fiquem amarrados e às vezes não façam o trabalho como deveriam. Mas acredito que esteja acontecendo sim, Anderson, e em grandes proporções até. Acho que deve estar acontecendo muito e a gente não vai saber de todos os casos, não. De fato, é uma situação bastante delicada. A gente tem que, pelo menos, cumprir o papel de dentro do possível, estar tornando isso visível nas redes sociais, e muitas vezes é por conta desse trabalho que Ministério Público e imprensa acaba dando alguma visibilidade. Paula, obrigado por falar com a gente. Um grande abraço. Continue usando máscara. Um abraço aí para todo mundo de Três Rios, no Rio de Janeiro, que é onde você está agora. Muito obrigado por conversar comigo e com os assinantes da Coluna de Terça. Anderson, eu que agradeço. Foi um prazer falar com você, com o pessoal, com os assinantes da Coluna de Terça. E quando quiser trocar uma ideia, bater um papo, estou por aqui, é só chamar.